Boa noite a todos. Boa noite. Todos conseguem me ouvir? Sim. Que bom, porque essa era uma preocupação muito grande. Como a Tânia falou, eu cheguei aqui no sábado com voz, no almoço, na janta não tinha voz. Aí tinha uma palestra em Houston no domingo, foi assim. Uma palestra em San Antônio ontem, assim, e hoje vamos aqui. Mas se vocês estão me ouvindo, tá ótimo. Eu só não quero que a má qualidade da voz afete a mensagem. Então vou dar o meu melhor para que isso não aconteça, que a gente consiga vir aqui, colher todos esses frutos que o Evangelho, segundo o Espiritismo, que o Espiritismo nos traz sempre. E nós vamos falar hoje desse tema muito propício, a palavra e o silêncio. O silêncio, isso que eu venho praticando já há 3 dias consecutivos. E a Tânia é prova disso, os outros também. A disciplina, porque tentando guardar a voz ao máximo para esses momentos, para que a gente esteja aqui juntos aprendendo. Eu gosto de falar que as palestras espíritas, no meu conceito, elas têm 2 propósitos, que eu chamo de os 2 Is. Elas têm como por objetivo instruir, que é trazer algum conhecimento muitas vezes mais técnico até mesmo, sobre o espiritismo, sobre, sei lá, mediunidade, reencarnação, processos obsessivos. Esse é o instruir, é esse descortinar dos conhecimentos que já foram passados há muito tempo e que nós também, muitos de nós já tiveram contato em outras reencarnações ou no plano espiritual. Então nós vamos nos instruindo com as palestras espíritas, e no meu conceito todas elas têm um pouco dos 2, que é o instruir e o segundo I, que é o inspirar. Porque uma vez que nós temos o conhecimento, nós temos que ter aquela inspiração, aquela motivação para aplicar os conhecimentos. Porque senão fica tudo só no subjetivo, só tudo num conhecimento muito bonito, mas a gente não consegue aplicar. Então eu acho que todas as palestras espíritas, elas têm essas 2 vertentes, do instruir e do inspirar, algumas mais para um, outras mais para outro, né? Mas eu acho que a de hoje ela está bem misturada, diria até um pouco mais do inspirar. A palavra e o silêncio, trazendo aqui para nós, eu gosto de sempre deixar, o que eu falei, André, tá vendo? Eu gosto de sempre deixar em cima no canto direito, obrigado, a fonte, porque eu gosto de trazer muitas fontes distintas para as palestras. Então, sempre que vocês quiserem saber da onde que veio aquele material, está no canto superior direito. Esse aqui especificamente é no momento em que é o livro do André Luiz, psicografado pelo Chico, em um momento em que o Clarencio leva o André Luiz para a casa de uma senhora chamada Clara, e ela, no plano espiritual, ela tinha um grupo de mulheres que ela dava aulas e tudo mais, e eles foram lá observar. Chegou esse certo dia, a Clara, então, estava falando da responsabilidade que é a nossa palavra, que é esse instrumento que nós adquirimos através de reencarnações múltiplas, da nossa própria evolução individual e coletiva, que nós utilizamos para o nosso próprio progresso ou retardamento. E ela vai falar o seguinte, a palavra, eu gosto sempre de trazer os textos na íntegra também, porque eu incentivo as pessoas a lerem. Eu quero que as pessoas leiam e falem, poxa, que legal, eu quero ler isso aqui no livro. A palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. E eu coloquei dinâmica em negrito para mostrar o quê? Que a palavra, essas energias que ela vai falando ali, elas têm uma natureza que se altera. Então aqui ela já começa a aludir a questão da palavra, do verbo, como sendo algo que modifica, algo que constrói, algo que destrói, que é uma natureza dinâmica, ela está sempre em mudança. E ela fala, a mente é um incessante gerador de força, por intermédio dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Então nós temos aqui, como ela vai começando a explicar, que a palavra é essa natureza de força dinâmica, regulada pela mente. Então ela já traz essa questão tão importante dos nossos pensamentos. Como que os nossos pensamentos estão influenciando as palavras e o verbo que modifica, que sai da nossa boca. E isso pode, como ela fala ali, é uma descarga eletromagnética que tem toda essa capacidade de modificação. E ela continua falando assim, por isso mesmo, em todos os campos de atividade,
A voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida interior, uma vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. Pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. É um parágrafo um tanto quanto complexo, mas para nós entendermos ele, a gente vai destrinchar aqui algumas partes. Quando ela fala que reclama apuro de vida interior, por quê? Porque o que sai pela palavra, sai pela boca, vem de dentro. Então a gente sempre fala que nas palestras espíritas da reforma íntima, a necessidade de mudar o campo mental, a necessidade de estar se depurando e se melhorando internamente. Porque a nossa exteriorização, ela é um reflexo do que está sendo passado no interior. Então tem sempre essa necessidade. E ela vai dizer, é por ela, ou seja, pela palavra, que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. Pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado. Por quê? Porque o trabalho, quando nós utilizamos o verbo de uma forma correta, o trabalho ele é favorecido. Agora ele pode ser retardado também, pode ser atrasado. Como? Utilizando o verbo de uma forma desregrada, de uma forma irregular, da maledicência, dos falatórios, dos verbos que não têm sentido nenhum, que não têm conteúdo. Então essa má utilização do instrumento, que é o nosso verbo, que é a nossa voz, nossa palavra, pode sim favorecer ou retardar o trabalho, porque a lei do progresso é uma lei, com L maiúsculo, lei do progresso. O que nós podemos fazer vai depender de nós, acelerar ela, que o nosso progresso prossiga de uma forma boa, ou a gente retarda o progresso. E quando retarda o progresso, vem uma expiação, às vezes vem alguma coisa, uma prova e coloca a gente ali de novo no caminho que a gente tem que percorrer, porque ninguém retrogride, ninguém regride. O retrocesso, na verdade, é uma pausa. Perante todo o tempo que passa, parece que a gente voltou atrás. Mas na realidade foi como que se ficasse estacionado pelas próprias escolhas erradas que nós fazemos com o nosso livre-arbítrio. Então a palavra é muito importante por isso. Aqui no livro Vinha de Luz, eu vi que vocês têm ele ali, é do Emmanuel, psicografado pelo Chico. Na mensagem número 97, o Emmanuel vai nos dizer: o que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Simples, essa aqui é uma frase que resume muito bem a questão da palavra e da importância da utilização da palavra. Porque o que sai do coração e da mente pela boca é uma força viva e palpitante. O Espiritismo tanto nos ajudou a descortinar conhecimentos técnicos perante a força do pensamento, perante como que nós nos conectamos com o mundo dos espíritos, perante como que a nossa palavra, que é esse reflexo do que está aqui, tem esse poder tão grande de influenciar não só a nossa realidade, mas a realidade daqueles que estão ao nosso redor. Então o Emmanuel está falando aqui, conforme a natureza da emissão, nós vamos ser, de novo, é muito parecido com o que a Clara falou, vai ser atrasado ou adiantado de acordo com aquela natureza daquela emissão e a forma que nós estamos utilizando a nossa palavra. Até porque se nós voltarmos em Mateus, no Evangelho de Mateus, nós temos algumas menções sobre isso. Quando eles falavam com Jesus, por exemplo, Jesus falava assim, não é o que entra pela boca que macula o homem, é o que sai dela. Porque naquela época ainda tinha eles tinham muita preocupação com o que podia comer, o que não podia, vai se tornar a pessoa impura ou não. Tudo bem, muitas religiões ainda seguem isso até hoje. Mas aquela fala de Jesus foi marcante, porque ela falava assim, vocês estão muito preocupados com o que vocês estão botando para dentro e não com o que está saindo. Então assim, se preocupem mais com o que está saindo. Aí ele continua, né? Porque o que sai pela boca procede do coração, procede de dentro.
procede do nosso reino interior. Porque cada pessoa é um universo. Então, o que sai pela boca é o que macula. O que sai pela boca é o que está vindo de dentro. E o que está vindo de dentro, que está sendo externalizado, é o que vai trazer os problemas ou as soluções. Não necessariamente que eu estou só colocando para dentro. Aí o Emmanuel continua falando, os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob a nossa responsabilidade. Por que eu sublinho responsabilidade? Porque nós temos, de novo, o livre-arbítrio, nós temos esse instrumento que são as nossas escolhas. Todos nós aqui temos. Aliás, estamos onde estamos por conta do livre-arbítrio. Nós já evoluímos o que evoluímos, porque não estamos mais num planeta primitivo. Por conta do nosso livre-arbítrio, não estamos mais à frente também por conta do nosso livre-arbítrio. Porque é uma questão que muitas pessoas perguntaram a Leon Denis, perguntaram a Kardec, inclusive no livro O Porquê da Vida, do Leon Denis, ele fala disso, ele fala que um amigo dele perguntou para ele, poxa, mas como que eu vou saber o que eu tenho que melhorar nessa vida, o que eu tenho que ajustar se eu não lembro? O que eu fiz de errado? Ele fala, será que você precisa lembrar mesmo? Para se ajustar? Olha em volta de você, olha como que você é, olha as pessoas em volta e olha o mundo que você está. É fácil de imaginar que a gente não era santo e anjo na vida passada. Acontece. Nós vamos progredindo, todos nós. Os espíritos que são críticos também progrediram. Todos nós estamos progredindo. Só que vai depender da gente, como que a gente usa o nosso verbo, como que a gente usa o silêncio, como que a gente faz as escolhas que nós temos que fazer para nos adiantar ou nos retardar. E é isso, essa responsabilidade, esses elementos psíquicos que ele fala, que nós exteriorizamos pela boca, eles são de nossa responsabilidade. Ah, mas o outro falou comigo, eu fiquei bravo e respondi. É sua responsabilidade ainda assim. Vejamos Jesus, nosso mestre inconfundível. Olha quantas coisas não foram feitas contra ele, qual que era a resposta dele? Quais que foram as reações de Jesus? Quando foi vilipendiado, humilhado, maltratado, crucificado, injustamente. Quando que nós ouvimos Jesus se revoltar uma vez que fosse? Nunca. Por quê? Porque é um espírito que já entendia essas coisas. E veio aqui, deu todo o exemplo que nós estamos aqui 2000 anos depois falando dele ainda, tentando ainda entender certas coisas que ele falava. E esse aqui é um dos meus autores favoritos, não tenho vergonha de admitir, Leon Denis. Nesse livro maravilhoso, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde o Leon Denis vai nos falar que a palavra é impotente. Olha só, a palavra é impotente. Pô, mas a gente estava falando até agora de como a palavra é poderosa. A palavra é impotente. Mas a consciência evolvida percebe as radiações sutis da vida superior. O Leon Denis vai falar aqui, nesse capítulo específico, de como que a alma, como que o espírito, tem nas suas intuições profundas a sensação das coisas infinitas. Só que ele tentaria em vão expressar essas coisas infinitas com o balbuciar da fraca linguagem humana. É isso que ele fala. Então ele fala, a palavra em si ainda é muito limitada para expressar certas coisas que são do espírito, que são da alma. As vibrações sutis da vida superior ainda são coisas que não se consegue descrever com o nosso vocabulário, com a nossa palavra. Nós temos quantos livros aí que às vezes os autores espirituais falam, olha, queria descrever, mas não consigo descrever, ou até o médium que psicografou. Não consigo descrever o que eu estava vendo, de uma forma que faça justiça. Claro, porque essas radiações sutis que vibram na alma, a gente não consegue expressar em palavras. Vocês querem ver? Explica para uma criança de 6 anos o que é o amor. Explica para um adulto o que é o amor. E quando você terminar de explicar, você se pergunta, eu realmente consegui traduzir com as palavras o sentimento do amor? E na sua totalidade? Se alguém conseguir, me avisa. Não tem, vai faltar. A gente tem quantos poemas, quantas músicas sobre o amor?
mas tenta explicar o amor em palavras. Não consegue. A gente sente esses sentimentos, mas a gente não consegue explicar. E aí já demonstra o quê? Que a nossa palavra, por toda essa força, por todo esse poder que ela tem, ela ainda é muito limitada perante tudo aquilo que a nossa alma, que o nosso espírito tem já em si. Que ele já tem em seu potencial. Mas a palavra, ela é muito limitada. Então isso também serve para que nós começamos a quê? A entender como que, se a gente tentar explicar o amor, os sentimentos, a gente não vai conseguir. Vai faltar palavras e está tudo bem, porque nós estamos evoluindo. Mas o Espírito ainda é muito mais superior, muito mais poderoso nas suas capacidades do que nós compreendemos, e até o nosso instrumento, que é a palavra, que é o verbo, que nos diferencia, uma das coisas que nos diferenciam dos outros animais, essa comunicação, ele ainda assim é muito limitado. E aí o Emmanuel, no livro Esperança, ele vai falar sobre a importância do verbo, a importância da palavra. Mas ele vai falar que o verbo é a luz da vida, de que o próprio Jesus se valeu para nos legar o evangelho renovador. Lindo. Luz da vida. Que o próprio mestre se valeu para o quê? Para deixar para nós o seu evangelho renovador. Mas o Emmanuel aqui é uma das minhas mensagens que eu adoro, porque ele fala assim, basicamente ele vai nos dar uma prescrição de como usar a nossa palavra. Olha que interessante que ele vai falar. Aí eu trouxe aqui um por um. Só um instantinho. Aí. No trabalho cotidiano, o verbo, seja ele natural, quanto o pão simples a serviço da mesa. Então, no nosso trabalho cotidiano, que a nossa palavra, que o nosso verbo, seja tão simples quanto o pão a serviço da mesa, porque o pão sacia, mas ele não é o excesso. Ele não é algo demais. Ele sacia, o pão simples, que ele mata a fome, não deixa a pessoa com fome, mas ele não vai para um excesso. Então que o nosso verbo no uso cotidiano, no trabalho cotidiano, seja assim, simples. Sacie, mas sem exagerar e sem deixar faltar. Ele vai dizer, no intercâmbio afetivo, usemos a afeição de água pura. Então nos momentos que nós estamos trocando alguma afeição, tentando expressar algum sentimento com alguém, usemos a afeição de água pura. Que é o quê? Que dessedenta, mas que é cristalina, que é pura. Ou seja, sem sentimentos misturados, sem intenções, às vezes segundas intenções atreladas àquele verbo. Mas ele é uma água pura, que a pessoa consegue ver o que tem lá. Então no nosso intercâmbio afetivo, que usemos assim. Esse é o meu favorito. Ele fala, nos instantes graves, façamos-lhe igual ao bisturi do cirurgião, que se limita prudentemente à incisão da zona enfermiça, sem golpes desnecessários. O Emmanuel é muito poético, né? Igual o bisturi do cirurgião. Ele conseguiu achar uma ferramenta mais precisa de todas, que nos instantes graves, como é o caso de uma cirurgia, o que é o bisturi? Você está cortando uma pessoa. É um instrumento de corte. Você está cortando uma pessoa, você está abrindo um ser humano. Mas porque você está fazendo um bem maior. Então, nos instantes graves, porque eles mesmos falam, os espíritos, né? Não são todos os momentos fáceis. Nós não estamos num mundo pleno, num mundo feliz ainda. Então, haverão momentos graves. Haverão momentos para conversas difíceis. Com certeza. Com os nossos cônjuges, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de centro. Mas nesses momentos que nós façamos como o cirurgião faz, que ele se limita à zona enfermiça, sem golpes desnecessários. Ele não falou que a gente tem que usar a palavra como o machado do lenhador, que vai... Vejamos que interessante. Um por um ele vai falando como que nós temos que usar o verbo. Nos dias tristes, porque também haverão. Tomemo-lo, o verbo, por remédio eficiente, só que sem fugir à dosagem.
Vejamos o cuidado do Emmanuel aqui, quando ele fala de fugir à dosagem, né? Porque o remédio eficiente, se nós tomarmos demais, também vai acarretar problemas. Pode ser um remédio simples, você está com uma dor de cabeça, vai tomar um Tilenol, agora você tomar 30, não vai ter um bom resultado. Da mesma forma o nosso verbo, nos dias tristes, nos momentos difíceis, que nós usemos ele como esse verbo, esse remédio eficiente. Que o verbo seja exatamente isso. Então ele vai dando um por um, como que nós temos que usar o verbo nos vários momentos, porque a vida é feita de momentos. E aí mais à frente, eu sei que vocês não estão vendo ainda, mas não tem problema. Nós vamos então começando a prestar atenção como que nós, tudo que nós vamos exteriorizando daqui para cá, seja de dentro para fora, vai tendo um impacto ao nosso redor, tanto em nós mesmos como nos outros. E é muito importante nós entendermos como que o verbo, como que a nossa palavra, ela atrai. A gente, quando faz a oração, que nós elevamos o pensamento, todos em conjunto, quando nós estamos aqui no momento, aqui tentando prestar atenção nos conhecimentos, nós estamos com a vibração, subindo a vibração. E isso vai atrair a ajuda. O verbo é muito poderoso, ele atrai. Só que a atração, ela vai depender da gente, vai depender da forma que nós estamos exteriorizando aquele verbo. Então, quando nós estamos, por exemplo, utilizando o verbo de uma forma desregrada, de uma forma colérica, irresponsável, qual tipo de vibração nós estamos emitindo? Qual tipo de pessoas desencarnadas nós vamos atrair, será? Porque é a lei da atração. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Quando o Kardec vai perguntar se os espíritos influem em nosso pensamento, ou seja, os desencarnados, eles influem em nosso pensamento, a resposta deles é assustadora. Muito mais do que vocês supõem ou imaginam. Pois muitas vezes são eles que vos dirigem. Poxa, mas aí a gente pensa, né? Eu achava que o que ficava aqui, ninguém vai saber. É um forte impenetrável que eu tenho na minha mente. Esquece. Esquece. O Espiritismo tem tanta literatura, tem um manancial tremendo para nos mostrar que não fica só aqui. Que aquilo que nós estamos pensando, nós já estamos atraindo. Então a pergunta que vem não é se eu vou atrair algum desencarnado ou não, se eu vou atrair até as pessoas encarnadas também, por questão de afinidade, de vibração. Não é se eu vou atrair, mas é que tipo de atração que eu estou buscando. Que tipo de atração, através do meu verbo, está vindo. E diga-se de passagem, que não é só atração quando nós estamos cercados de pessoas encarnadas. Então, se nós estamos em casa, sozinhos, vendo TV sozinhos ou na social media, começa a ver um reality show, começa a xingar a televisão, no meu caso o futebol, xinga um determinado profissional lá do futebol. Que tipo de companhia será que eu estou atraindo com aquilo? Com aquela vibração tão positiva para aquele cidadão? Aí eu penso, não, mas eu estou sozinho, não tem ninguém em volta. Tem. E não só tem, como influencia muito. Então, quando nós pensamos, o nosso verbo, ele atrai, o nosso verbo modifica a nossa realidade e a realidade dos outros também. E aí o Humberto de Campos, ele vai nos falar, um dos seus livros, psicografados pelo Chico Xavier, Contos e Apólogos, ele vai dizer que havia um momento que Jesus estava em Cafarnaum com os discípulos e eles estavam discutindo entre eles, que os discípulos eles eram bem diferentes uns dos outros. Eles estavam discutindo sobre como que deveria empregar o verbo. Eles queriam dizer para Jesus, alguns falavam, mestre, você tem que ser mais contundente. O pessoal é muito duro aqui, você tem... Estou simplificando, né? Tem que ser mais contundente, o pessoal aqui é muito rígido, você tem que ser mais impositivo.
Outros falavam, não, o mestre é manso, tem que ser manso, tá certo. E ficaram nessa. Aí o mestre, diz Humberto de Campos, que o mestre, né, então, vira para eles e fala assim, olha, existia um povo lá, um vilarejo, e tinha um fazendeiro lá, um farmer, né, que ele estava, a sua colheita estava muito ruim, e aí ele começou a orar muito forte, para que ele tivesse sucesso na sua colheita. E aí, diz Humberto que disse Jesus que veio o gênio do bem e inspirou uma palavra positiva no seu ouvido, através da intuição. E ele, com aquela fé toda, conseguiu, então, trespassar aquela fé para a sua plantação começou a crescer muito, e teve abundância. Então ele fala, olha, veja como a palavra influenciou aquele fazendeiro, né? Aquele trabalhador do campo. Porém, a vila do lado não estava tendo o mesmo sucesso com a sua colheita, com a sua plantação, o crescimento e a colheita. E aí disse que esse fazendeiro, então, um dia ele estava muito empolgado, foi falar com a pessoa da aldeia vizinha e ele acabou soltando uma palavra irresponsável. Essa palavra caiu nos ouvidos de uma mulher da aldeia vizinha que se sentiu prejudicada pelaquela palavra. Ela foi lá e insuflou o coração dos seus filhos de ódio. Eles foram de noite lá e destruíram a plantação. No dia seguinte ele acorda, a plantação dele, que estava tão bonita, tão perfeita, destruída. E aí Jesus então fala que eles começam basicamente uma guerra no vilarejo. E a história termina aí, não tem final feliz. Mas tem uma moral, porque daí Jesus vai falar, uma frase de incentivo e bondade é um raio de luz, suscetível de erguer uma nação inteira. Mas uma sentença perturbadora pode transportar todo um povo à ruína. Olha só, ele fala em verdade, Jesus continua falando, né? Em verdade, a ação vem dos braços, mas a direção vem sempre do pensamento por meio da língua. Então vejamos, né? A ação veio do braço, mas antes daquela ação do braço, passou pelo pensamento e foi exteriorizado pelo verbo, pela língua. E aquilo levou toda uma situação. E nós podemos transportar essa parábola para situações nossas mesmo, cotidianas, situações das nossas vidas. Não é isso que às vezes acontece no ambiente familiar? Às vezes uma palavra que você solta desregrada, meio torta, não causa toda uma guerra, não causa todo um desarranjo ali, harmonioso. Aliás, uma desarmonia. Então ele vai dizer para que eles atentassem, dando uma lição para os apóstolos, para eles se atentassem a essa questão do verbo, que a utilização do verbo é muito importante. Não só o que se fala em termos de conteúdo, mas como se fala também. A forma que você fala. E a Joana de Anjos, ela tem uma frase muito legal que ela fala, a campanha da paz começa com a caridade da língua. Olha só, a campanha da paz começa com a caridade da língua. Se nós fôssemos mais caridosos com a língua, com esse músculo, que é o único músculo que não tem cãibra, que poderia ter cãibra, né? Às vezes seria bom. Você vai falar um negócio, a língua não deixa. Deu uma cãibra aqui. Mas é interessante, né? Por que será que a língua fere mais que aço? Às vezes ela não tem cãibra. Porque o impedimento não é muscular. O impedimento tem que vir daqui, da nossa força à vontade mesmo. A gente tem esse livre-arbítrio à nossa disposição. Então, nós entendemos como que o Emmanuel, todos esses autores vão nos falar da importância que é a palavra, da importância que, para que nós nos atentemos ao verbo, como que nós estamos utilizando, que forma, o que nós estamos falando. Tá indo, pessoal, o importante é que tá saindo. Eu usei a voz o dia inteiro. Vinha de luz, o Emmanuel vai nos falar do falatório. Ele fala, não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes. A feição, aí eu sublinhei ali, porque ele também consegue ser bem contundente. A feição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras.
Não será porventura o verbo desegrado, o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? É uma pergunta retórica, é? Aí ele fala, Deus criou o verbo, a palavra. O homem engendrou o falatório. Deus criou o verbo, Deus criou a palavra. Nós somos criaturas de Deus, nós temos esse instrumento ao nosso dispor. Mas quem engendrou o falatório fomos nós. Porque nós ainda somos muito longe de ser aqueles espíritos crísticos que nós um dia seremos. Bilhões de anos para frente, mas seremos. Ainda somos como que crianças espirituais que fazem os erros que as crianças fazem quando você vai dar um instrumento para ela. Ela não vai saber usar aquilo direito. E aí nós usamos o verbo dessa forma. Essa forma. Mas é interessante essa analogia que ele faz como verbos letais que proliferam no silêncio. Então ele está dizendo que o verbo pode ser um verbo desegrado, falatório. É um verme letal que prolifera no silêncio e opera nas sombras. Por quê? Porque se eu falo algo maldoso, às vezes eu não vou nem ver que a pessoa se sentiu mal. Mas aquela pessoa pode guardar aquilo. E aquilo vai corroendo. E aquilo vai crescendo. Vermes letais que proliferam no silêncio. Aquela pessoa está segurando aquilo. E operam nas sombras. Então, para que a gente, de novo, tenha essa responsabilidade, tenha esse cuidado de tudo aquilo que nós fazemos. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, inclusive muito parecido com isso, Kardec vai nos falar que se nós puséssemos limites à ambição, nós não temeríamos a ruína. Ele começa a dar vários exemplos assim. Ele vai falar também, se nós praticássemos a lei da caridade, nós não seríamos maledicentes. Então, os instrumentos, eles estão ao nosso dispor. O problema é a forma que nós estamos utilizando esse instrumento. Então, quando eu falo das palestras inspirarem e instruírem, é exatamente isso. Para que nós entendamos a responsabilidade... A responsabilidade que é ter esse verbo ao nosso dispor, que é uma bênção, por sinal, quando usado certo. Mas essa responsabilidade, que nem o Homem-Aranha, né? O tio do Homem-Aranha falava o que pra ele, se alguém lembra aqui, não sei se vão lembrar. Isso, com grande poder vem grande responsabilidade. Não esqueci disso. Tem até uma palestra chamada Responsabilidade do Pensamento por causa disso. Vem uma grande responsabilidade quando nós temos essa questão da incumbência que é ter o verbo. Então, quando ele fala que Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório, ele está mostrando que esse nosso estado ainda em evolução. Esse nosso estado em aprendizado. E a maledicência, isso aqui no Fonte Viva, ele fala assim, nem todas as horas são adequadas ao ramo da ternura na esfera das conversações leais. A palestra de esclarecimento reclama, por vezes, a energia serena, em afirmativa sem indecisão. Entretanto, é indispensável grande cuidado no que concerne aos comentários posteriores. Então aqui ele está falando que, da mesma forma que nós vimos naquela mensagem que ele tinha aquela prescrição do bisturi e tudo mais, como que nós, muitas vezes, numa palestra de esclarecimento, numa conversa de esclarecimento, temos que ter uma energia serena, temos que ter uma afirmativa correta. Nem tudo são flores. Haverão discussões, haverão desentendimentos. Tal é a vida em sociedade, é indiscutível. Mas ele fala assim, cuidado com esses momentos, porque ele fala assim, puxa aqui, a maledicência espera a sinceridade para turvar-lhe as águas e inutilizar-lhe os esforços justos. O mal não merece a coroa das observações sérias. Atribuir-lhe grande importância nas atividades verbais é dilatar-lhe a esfera de ação. Então ele fala que nas conversas difíceis, quando nós trazemos a energia serena em afirmativa sem indecisão, para que nós tomemos cuidado para não passar do ponto. Porque fala que a maledicência, ela espera a sinceridade para turvar as águas e inutilizar os esforços, porque às vezes nós vamos estar comunicando algo que é verdadeiro, que é difícil, mas aí
a gente passa do ponto e fala uma coisa que é errada, ou fala mal, ou dá uma cutucada. É isso. E aí isso inutiliza todo o esforço que às vezes você construiu naquele diálogo com aquela pessoa. Quando você vai e passa do ponto. E ele fala, toma cuidado. E atribuir grande importância para isso, para esses momentos, para esses, quando a língua passa do ponto, é dilatar a esfera de ação do mal. Então a maledicência, se falar mal, a fofoca, o mexerico, essas coisas, como a Joana de Ângeles fala, que a calúnia é cultura de inutilidade em solo podre. Ou seja, a mentira, a calúnia, é uma cultura de inutilidade num solo podre. Mas que às vezes a gente passa do ponto e acaba fazendo, acaba falando. E aí eu trouxe uma historinha aqui, de uma moça, que ela... É uma história ilustrativa, tá, pessoal? Era uma moça jovem de um vilarejo que ela tinha muito problema de fofoca. Gostava de falar muito mal dos outros e gostava de fazer intriga. Ia lá, falava para um, falava para outro. E aí o circo pegava fogo e ela gostava daquilo. Só que chegou um ponto que ela começou a ver que a vida dela estava indo muito mal por causa dessa inclinação que ela tinha. E aí então ela resolve falar com uma senhora do mesmo vilarejo que era considerada a sábia do vilarejo. E essa mulher sábia dava conselhos excelentes. E ela então um dia chegou para essa mulher sábia e falou assim, olha, eu gostaria de conversar com a senhora porque eu tenho um problema que a minha língua é muito solta. Eu gosto assim da confusãozinha, gosto de uma treta. Gosto ali, né? E aí ela falou assim, mas eu queria mudar isso. Como é que será que eu mudo? Tem como? Daí a senhora falou, olha, tem como, minha filha, mas você vai ter que fazer alguns exercícios primeiro. Ela, tá bom, pode falar, o que é? Ela assim, mas são meio diferentes, tá? Tudo bem. Ela fala assim, então minha filha, faz o seguinte, a primeira coisa que eu quero que você faça, quero que você pegue um saco, bem grande assim, o maior saco que você conseguir. Vai ali fora e coleta todas as penas de todas as aves que você conseguir achar. Pega todas as penas, coloca todas elas dentro do saco. Quando esse saco estiver cheio, traz esse saco aqui pra mim. A moça não entendeu nada. Mas ela falou, tá bom, vou fazer. Você tá falando, né? Ela é sábia, dizem que ela é sábia, vamos ver mesmo. Ai, saiu, começou lá, gastou dias e dias buscando todas as penas que ela achava, de galinha, de pardal, de condor, o que fosse, de águia. Colocou lá, todas as penas lá. Voltou com o saco cheio. Aí a senhora falou, muito bem. Agora você vai fazer outra parte do exercício. Tá vendo essa montanha que a gente tem aqui, a nossa vila? Eu quero que você vá lá em cima hoje, tá um dia ventando, tá ótimo. Vai lá em cima hoje. Quando você chegar lá no topo, eu quero que você jogue todas as penas para lá fora e volta aqui para falar comigo. A moça também não entendeu nada. Subiu o morro lá, cansada, chegou lá em cima do morro, jogou, esvaziou todo aquele saco das penas. Foi pena para tudo que é lado. E voou, e ela esvaziou o saco inteiro. E ela voltou para falar com a senhora, cansada já, meio chateada, sem entender nada. E daí ela falou assim, olha, fui lá, fiz, mas quando é que a gente vai começar de fato a fazer o tratamento, né? Pra maledicência. Ela falou, olha, depois que você fizer a última coisa que eu vou te pedir, a gente começa. Tá, o que é? Agora eu quero que você volte lá e colete todas as penas de novo e traz pra mim. Aí a moça falou, mas senhora, a senhora acha que não tá batendo bem, você não tá entendendo. Eu fui lá, o saco tá vazio, eu joguei as penas lá de cima. Elas estão em tudo que é canto, não faço ideia, não tem como, talvez eu pegue uma que tá perto, mas foram parar em todos os lugares, eu não sei mais. Ela falou assim, pois assim são suas palavras. Uma vez que você joga elas ao vento, você não tem como buscar de volta, não tem como ter controle onde elas vão cair. E diz a lenda que a moça não foi mais maledicente. Mas isso eu que adicionei, porque eu gosto das coisas positivas. Mas a verdade é essa. Quando nós falamos algo, as nossas palavras nós não temos como puxar de volta. E nós não temos como saber onde essas palavras vão cair. Da mesma forma que as penas. Eu estou falando aqui, está sendo transmitido. Eu não tenho como saber para quem que vai chegar isso que eu estou falando.
E eu não tenho controle disso. O que eu tenho controle é o que sai daqui. Mas eu não tenho controle de onde que vai parar as palavras. E assim são as nossas palavras no dia a dia. Então, da mesma forma que a moça, depois que a gente for tentar buscar as palavras, a gente não vai mais conseguir. E aí eu chego então no ponto principal da palestra, que nem espírita é, que foi o que me inspirou a fazer essa palestra, quando muitos anos atrás eu aprendi sobre o filtro de Sócrates. Que era um espírito já bem evoluído também, principalmente para sua época. Se vocês não lembrarem de nada que eu falei hoje, eu quero que vocês lembrem disso. Gostaria muito. Porque quando eu aprendi isso, eu falei, nossa, quantos problemas isso aqui ajudaria a não causar. E eu vou fazer uma palestra espírita sobre isso. Foi muitos anos atrás que eu montei essa palestra, e fui com foco nisso. O Sócrates, ele falava assim, antes de você falar qualquer coisa, aquilo que você vai falar tem que passar por 3 filtros. Primeiro é o filtro, e não nessa ordem, tá, pessoal? Mas só por questões didáticas, vamos trazer numa ordem. O primeiro filtro é o filtro da verdade. Aí ele fala assim, você tem que se perguntar, o que você vai falar é verdadeiro? Realmente é verdadeiro o que você vai falar? Primeiro filtro. Ou, como nós pensamos hoje em dia na era da informação, na era da fake news, né? Eu tenho como ter certeza se é verdadeiro? Aquilo que eu vou falar? Só aí acho que já cairia por terra muita coisa que a gente fala errado. Segundo filtro, o que eu vou falar é bom? Aquilo que eu vou falar está dotado de um sentimento de bondade? O que eu vou falar é verdadeiro, não, tenho certeza. Mas será que é bom? Será que quando eu vou falar aquilo, ou como eu estou falando, naquele momento, estou falando com o sentimento do bem por trás? Ou será que tem alguma intenção para machucar, mesmo sendo verdade, mas é uma cutucada? Então, verdade, bondade, que também, como só esses dois já impediria muita coisa que sai da nossa boca. E o terceiro é utilidade. O que eu vou falar é útil para aquela pessoa? E nós podemos ir mais além aqui, um subitem. Cabe a mim ser esse mensageiro dessa palavra para essa pessoa? Então, é verdadeiro? É bom? É útil? E na utilidade também tem a questão do momento. É o momento certo daquela pessoa ouvir aquilo? Que às vezes não é. Às vezes não tem que vir de mim também. Então, se o Sócrates disse que se passar por esse filtro, pode falar. Bem simples. Passou por esses 3 quesitos aí, pode falar. Aí a gente começa a refletir, que eu falo a questão do instruir e do inspirar, né? Quantas coisas será que nós não falaríamos se nós tivéssemos colocado por esse filtro primeiro? Porque muitas vezes o que vocês vão ver, eu fiz esse exercício já, tento fazer até hoje, tem vezes que não passa. Às vezes você vai falar uma coisa que ela tem verdade, e ela até tem utilidade. Vamos supor que você vai dar um feedback para um colega de trabalho, por exemplo. Olha, você está indo mal, e é verdade, a pessoa está indo mal, é útil porque eu preciso que você melhore, mas qual é o sentimento por trás? Qual é o sentimento por trás daquilo? Será que é um sentimento bom mesmo? E a gente vai fazendo várias combinações, que às vezes passa por 2, mas não por 3. E o Sócrates fala só se passar dos 3. E isso aí já evitaria muitas guerras, muitos problemas que nós temos na sociedade. Então, se nós não podemos falar, nós temos a segunda parte da palestra, o silêncio. Falamos a fala, agora vamos falar do silêncio. Que pensar, então, do voto de silêncio, prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Livro dos Espíritos, pergunta 772. Bom, será que então é tão bom silenciar? Tem tanta seita que prescreve que você não fale nada por anos? Será que isso é legal? Aí os espíritos muito sábios vão falar. Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Poxa, então se eu tenho esse instrumento, ele é natural, por que Deus concedeu?
E eles vão dizer que o voto de silêncio é uma tolice. Eles falam, claro que estão muito bem intencionados aqueles que fazem um voto de silêncio, mas eles estão enganados com relação às leis de Deus, porque a lei de sociedade é uma lei de Deus. Então, se você, a não ser que você tenha um problema, claro, que você não consiga usar a palavra, mas o gesto, o ESL também é uma linguagem, tá? Então, quando a gente fala do silêncio, é não comunicação mesmo. Por que nós temos isso? Eles falam, Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que Ele outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio te recolhes. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Vejamos que belíssimo, não é? Ele fala que nós podemos, então, se nos recolher no silêncio, que nós podemos entrar em comunicação com eles, com os espíritos. Ainda mais no mundo de hoje, em que tudo tenta puxar nossa atenção. Quão difícil é silenciar hoje em dia. Tem muitas coisas que tentam buscar a nossa atenção. A própria Netflix, o diretor dela uma vez falou que eles competem com o sono. O competidor deles é o sono. Verdade. Como assim? Quem quer tomar o competidor? O sono. Então você está sempre sendo fisgado de alguma forma ou de outra para que você não se recolha, e isso aí é uma coisa que nós temos que ter em mente, do valor do silêncio. Mas não o voto do silêncio, que é um extremismo. Nós temos que ter equilíbrio na vida, não ser extremos. E o voto do silêncio ele é um extremismo. Ele é um mau uso de uma faculdade, inclusive. Porque você tem a faculdade da fala e você não utiliza, você não está fazendo bom uso daquele instrumento. E aí nós lembramos também na parábola dos talentos, que o Senhor foi viajar, deu certos talentos a alguns servos, 2 deles multiplicaram os talentos que foram emprestados e outro enterrou por medo. E o terceiro foi tomou ali como é que se fala? Um chamado, para falar bem educadamente. Tomou um chamado do Senhor quando ele voltou de viagem, falou, o que você fez com esse talento? Você enterrou ele, mas como assim? É isso, são esses instrumentos que nós temos na nossa vida, que todos nós aqui todos nós temos instrumentos, e nós temos que fazer bom uso desses instrumentos. E a Joana de Ângeles, no Vida Feliz, ela vai dizer algumas mensagens, eu trouxe 2 aqui. Esclarece com calma e argumenta serenamente. Se o outro não leva em consideração os teus conceitos, silencia e entrega-o ao tempo, que a todos nos ensina sem pressa. Tão fácil ler, tão difícil aplicar. Esclarece com calma, então a pessoa está brava com você. E você vai esclarecer com calma e serenamente. Se ela não te levar em consideração o que você está falando, silencia e entrega ao tempo. Olha só. Entrega ao tempo, é aquilo que a gente falou da utilidade antes também, da bondade. E às vezes nós falarmos certas coisas que vão ser como sementes que nós não veremos o fruto. Nós não veremos nem a árvore crescendo. Mas ela fala, deixa com o tempo. Deixa com o tempo. O tempo cura tudo, porque de novo a lei do progresso. Todos vamos progredir. Vemos espíritos que às vezes ficam centenas, milhares de anos parados no progresso, estacionados, né, no mal. A série do André Luiz é cheia disso. Mas que eles eventualmente conseguem internalizar o amor e se modificarem. O tempo cura muitas coisas. E ela vai dizer também o seguinte, evitemos espalhar más impressões do próximo. Quase como que o Emmanuel falou da maledicência, não é? Silencia ou elucida com bondade, evitando piorar-lhe a situação ou torná-la mais divulgada. Então você vai espalhar algo do próximo, tenta ver, é verdadeiro, é útil, é bom. Porque ela fala, silencia ou elucida com vontade, porque às vezes nós vamos acabar piorando a situação do outro. Quando a gente vai fazer uma fofoca, vai falar algo do outro. E ela, Joana de Ângeles também, muito categórica nas coisas, ela é muito legal que ela fala nessa mesma mensagem, não és fiscal do comportamento alheio.
que eu gosto de dizer que é uma função não remunerada que a gente adota às vezes. Fiscal do comportamento alheio. Ó, você viu o que aquela pessoa fez? Meu Deus. Nossa, fulano, você não sabe o que ele fez, não. Fica fiscalizando. De graça. Não tá ganhando nada por isso. Pelo contrário, tá perdendo. Mas é intangível. Ela fala, não és fiscal do comportamento alheio. Nem, olha só, ela fala, nem podes imaginar se aquele equivocado de ontem, de ontem não se encontra em processo de recuperação. Então é interessante, né? Porque às vezes a gente pode julgar muito rápido, sem entender que aquela pessoa, às vezes já melhorou muito do que ela era antes. Que para nós pode ser uma coisa absurda. Nossa, mas como é que a pessoa falou um negócio desse? Como é que ela cometeu uma atrocidade dessa? A gente não sabe o processo individual de cada um. Às vezes para ela já é um passinho à frente, para nós que às vezes já trabalhamos alguma virtude, temos muitas outras que temos que trabalhar, claro, mas a gente vai olhar e vai dizer, nossa, mas eu jamais farei isso. Claro, você é você, a pessoa é a pessoa. Ela fala, não és fiscal do comportamento alheio. Sejam a tua palavra, meu Deus, sejam a tua palavra, a tua opinião que edifica e ajuda sempre, ela fala. Tentar de novo, só botar no filtro do Sócrates. Então, quando nós não conseguimos usar a palavra certa, ou quando não é momento de usar a palavra, silencia. É isso. Deixa que o tempo vai cuidar das coisas. E o Chico Xavier, ele conta que a mãe dele ensinou para ele sobre a água da paz. Então ele fala assim, quando você estiver muito brabo com alguém, num momento acalorado de discussão, tem um copinho de água do seu lado. Se você vê que vai ter um impulso de falar algo que vai magoar a pessoa, você coloca a água na boca. E segura a água na boca. Porque enquanto a água vai estar na tua boca, você não vai estar falando. Por isso que é a água da paz. Porque evitaria muitos problemas que às vezes a gente fala, e no momento que a gente falou, a gente já se arrepende. Faz que nem a pena da menina lá que jogou na montanha. Joga e já tenta pegar de volta, mas não tem como. Então a água da paz é o quê? Esse silêncio quase que forçado, diria induzido, que nós temos que fazer como exercício. Então tentem, próxima vez que vocês forem ter uma conversa difícil, coloca uma aguinha do lado para cada um. Ficou com vontade de falar algo, põe a água na boca e espera, vê se realmente aquilo é para ser falado. E aí lembra do filtro do Sócrates. Se passou dos 3, você pode falar. E no silêncio, o Emmanuel vai dizer no livro Ceifa de Luz, que também está ali. Seja qual for a dificuldade que te vejas, abstente de carregar o fardo das aflições e das perguntas sem remédio. Penetra no silêncio da própria alma e escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser, e reconhecerás que a solução fundamental de todos os problemas da vida surgirá de ti mesmo. Olha só, né? Penetra no silêncio da própria alma. Escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser, e você vai reconhecer que a solução já está lá, você já tem essa solução. A intuição muitas vezes é essa solução. Mas quando nós estamos tão atabalhoados e tão atarefados, nós não temos esse silêncio necessário para poder ouvir essas intuições. Esse momento de recolhimento íntimo. Como Jesus nos falou, né? Quando vai falar com o Pai, fazer uma oração, faz o quê? Entra no quarto. Fecha a porta. Não é? O que ele está dizendo? Assim, como assim entrar no quarto, fechar a porta? É esse momento de recolhimento íntimo que tanto nos falta hoje em dia. Tanto nos falta, porque como eu falei, tudo chama a nossa atenção o tempo todo. E a gente acaba não se recolhendo intimamente, às vezes, quando nós estamos aflitos para fazer uma oração, para conversar com o Pai. E ele fala, tenta buscar dentro de você, porque você vai ver que muitos dos problemas já está lá a resposta. E aqui no livro Intervalos, o Emmanuel também vai falar que no silêncio do Espírito, o pensamento do céu iluminam, os pensamentos do céu iluminam os pensamentos da terra.
e as vozes benevolentes e sábias nos falam aos ouvidos através do verbo inarticulado da inspiração. Que lindo! Do verbo inarticulado da inspiração. Muito congruente com o que Leon Denis falava sobre as vibrações sutis da alma, que nós não temos como colocar em palavras, mas que nós sentimos essa ajuda, que nós sentimos esse amparo através das intuições que vêm quando nós mais precisamos. Mas nós temos que colocar a nossa parte também, nós temos que fazer o nosso papel, nós temos que silenciar, nós temos que ter esse recolhimento íntimo e levar a nossa vibração em silêncio, para que a gente modifique o íntimo. E recebemos então esse verbo inarticulado na inspiração que tanto nos ajuda e já nos ajudou e continuará nos ajudando. Basta que nós possamos colocar em prática isso. Que eu volto a dizer, é muito difícil. É muito difícil, a vida é muito frenética. Muito rápido, tudo é muito rápido. Mas nós temos que voltar a esses momentos. Jesus destacava também a prudência e a ponderação, assinalando a riqueza do silêncio que nos compete usar nas lutas da vida, em favor do êxito de nossas próprias tarefas. Jesus, quantas vezes ele não ia orar? Quantas vezes ele não se recolhia para fazer uma oração? Olha que exemplo que ele deu. O mundo podia estar caindo lá fora às vezes, né? E ele tinha esse momento de recolhimento, ele tinha essa proposta de silêncio íntimo. Esse recolhimento interior que o Emmanuel também vem nos falar. Então o silêncio, ele vale também como essa ferramenta. Ele vale como esse propósito que nós temos que ter, de ter esse momento de silêncio para nós mesmos, esse momento de recolhimento íntimo. Que como eu digo, às vezes falta. E nós temos que ser purposeful no nosso tempo, para poder colocar com muito propósito no nosso tempo, para a gente poder deixar um tempinho para uma oração, para um pensamento, para um momento de calma no dia. Pode ser durante o dia, pode ser no começo, pode ser no final do dia. Mas todos nós temos que ter esse momento. Que são nesses momentos que nós elevamos a vibração, nós não só encontramos a resposta dentro de nós, mas nós nos fazemos mais suscetíveis, ou seja, dos benfeitores espirituais nos ajudarem também. E a Joana de Andes aqui fala também no vídeo Vida Feliz, permanece discreto diante dos maledicentes e injuriosos. Difícil, né? Difícil. Que te testam as resistências, trazendo-te mensagens infames a fim de levarem a outrem distorcidas as tuas palavras. O silêncio é como um algodão que abafa e amortece o ruído do mal em desenvolvimento. Eu botei em negrito silêncio e o algodão, porque eu achei tão linda essa analogia que a Joana fez, que o silêncio ele é como esse algodão. O que é algodão? Algo tão macio, né? Aquela coisa branquinha, macia, suave, mas que como o silêncio, que também é assim, consegue abafar um mal em desenvolvimento. O algodão abafando as palavras maledicentes, o verbo desregrado, a língua desregrada. Então é importante, mas aí fica a pergunta, né? Por que é tão difícil silenciar? Nós já falamos de alguns momentos. Difícil porque tudo trai a nossa atenção, tudo tenta nos buscar a atenção. Mas ainda mais hoje, né? E nós estamos ainda evoluindo, é importante entender isso também. É importante que nós tenhamos a humildade de reconhecer que nós estamos em evolução, é difícil fazer essas coisas. A língua é muito rápida, porque o pensamento é muito rápido. E a gente tem que sempre estar vigiando e orando, porque o nosso pensamento está todo o tempo sendo influenciado pelos encarnados e desencarnados. E não precisa ser só coisa mística para imaginar isso não. Vocês querem ver? Eu não quero que ninguém aqui pense num urso polar. Não pensa num urso polar. Porque vocês estão rindo? Não. Ninguém pensa num urso polar. Eu sei que ninguém pensou. Ninguém imaginou aquele pelo branquinho. Como é que será que deve ser passar a mão naquele pelo do urso polar? Acabou, vocês já pensaram.
algo totalmente fora do controle de vocês, feito por mim, fez com que vocês já projetassem uma imagem na cabeça de vocês. Agora imagina isso com os desencarnados que você não ouve, às vezes, de fato, que estão sendo falados, mas estão sendo influenciados. Não é se seremos influenciados, é como. Como seremos influenciados. E o que nós fazemos depois que somos influenciados também. Porque a gente consegue, às vezes, parar e falar, opa, esse pensamento aqui não é bom, não. Quem está me falando não tá muito bem. Ou o contrário. Olha que coisa boa, realmente. Obrigado, quem foi que me falou isso. E nós temos tantas formas de fazer esse treinamento, de ter essa instrução. Eu gosto sempre de, eu sou chato do livro, sou mesmo. Comprem os livros, leiam, estudem. É por isso que eu trago os textos na íntegra. Eu quero que as pessoas leem. Quero que as pessoas vão buscar os livros. Aí tem gente que fala, mas eu não tenho tempo para ler, eu não tenho mais o hábito de ler. Aí eu vou pegar aqui 20 segundos e vou dividir com vocês que mês passado eu lancei um podcast de reflexões espíritas para ouvir. 15 minutos. A pessoa está ouvindo no carro. Não consigo ler. Tudo bem, ouve. Mas palestra às vezes é muito longa. Pronto aí, 15 minutos. Quem quiser ouvir está no YouTube e no Spotify, chama Companheiro Espírita. Eu posso mostrar depois também. Companheiro Espírita em português. E o canal em inglês é Spiritist Companion. E meu propósito é esse, é tentar disseminar o espiritismo de uma forma que para algumas pessoas vai caber. Tem gente que fala que está escutando fazendo vacuum. Outros estão no elíptico, está ótimo. O importante é você estar ouvindo aquilo e pensando naquilo que está sendo falado, que está sendo lido, de várias formas diferentes. Então foi com esse propósito que eu criei esse podcast. Convido vocês a darem uma olhadinha, quem quiser. A voz vai estar normal lá, eu prometo. Então, depois também eu posso ficar aqui, eu mostro como é que tá. Mas o importante, pessoal, é nós estudarmos, é nós realmente nos instruirmos. Porque o vigiar e o orar, ele é muito bonito na palavra, mas é difícil fazer. Nós vamos fazendo através de conhecimentos, nós vamos fazendo através da prática, entendendo que tudo é gradual. A natureza não dá saltos, e nós somos natureza, nós somos criação de Deus. E não tem salto. É aos pouquinhos. Ontem eu errei. Tudo bem, mas hoje eu vou acertar. Acertei hoje, que bom. Amanhã eu errei de novo. Corrige de novo, acerta de novo. Sabe? Então a questão da palavra é tão importante porque todos nós temos e nós utilizamos ela muito mal tantas vezes. O André Luiz, eu queria ter lido isso, eu tô com 37. Com uns 27, acho que teria sido bom, 10 anos atrás eu ter lido isso. Mas o André Luiz, ele comenta um negócio que é assim: se você acha que a franqueza rude pode ajudar, tenta regar uma planta com água fervendo. Que eu era bem desses também. Falar a verdade, doa quem doer, tem que falar do jeito que tem que ser falado, porque é a verdade. Se a franqueza rude pode ajudar, então rega uma planta que precisa de água, mas deixa aquela água fervendo, vê que efeito que vai ter na planta. Você está dando água, mas ela está fervendo, e aí? Então, como eu falei, são muitas formas que nós temos de estudar, disciplinar e aplicar esses conhecimentos. E aí, para encerrar o nosso encontro aqui hoje, eu queria, por mais irônico que seja, eu queria ler um poema. Minha voz está no pior do que já teve, mas eu quero ler para vocês. Bear with me, please. A Melodia do Silêncio. Esse é um poema da Meimei, psicografado pelo Chico. E a Meimei vai nos falar o seguinte: repara a melodia do silêncio nas criações divinas. No céu tudo é harmonia, sem ostentação de força. O sol brilhando sem ruído, os mundos em movimento, sem desordem. As constelações refulgindo sem ofuscar-nos. E na terra tudo assinala a música do silêncio, exaltando o amor infinito de Deus. A semente germinando sem bulício,
A árvore ferida preparando-se sem revolta o fruto que te alimenta. A água que hoje se oculta no coração da fonte para dessedentar-te amanhã. O metal que se deixa plasmar no fogo vivo para ser-te mais útil. O vaso que te obedece sem refutar-te as ordens. Que palavras articuladas lhe definiriam a grandeza? É por isso que o Senhor também nos socorre através das circunstâncias que não falam. Por intermédio do tempo, o sábio mudo. Não quebres a melodia do silêncio, onde tua frase soaria em desacordo com a lei de amor que nos governa no caminho. Admira cada estrela na luz que lhe é própria, aproveita cada ribeiro em seu nível. Estende os braços a cada criatura, dentro da verdade que lhe corresponda à compreensão. Discute aprendendo, mas porque desejas aprender não precisas ferir. Fala auxiliando, mas não te antecipes ao juízo superior, veiculando o verbo à maneira do azorrague inconsciente e impiedoso. Não saiba tua mão esquerda o que deu a direita, disse-nos o Senhor. Auxilia sem barulho onde passes. Recorda a ilimitada paciência do Pai Celestial para com as nossas próprias faltas e ajudemos, sem alarde, ao companheiro de romagem terrestre, que muitas vezes apenas aguarda o socorro do nosso silêncio, a fim de elevar-se em comunhão com Deus. Muito obrigado pela paciência. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Eu desejo a todos nós uma semana muito iluminada.